Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, quinta-feira, 14 de maio, seguindo aqui com o estudo do Evangelho em 3 minutos, comentado por Mário Persona, a partir desse tema, raça de víboras, baseado aqui em Mateus capítulo 12, versos 33 ao 37. Vamos primeiro na palavra, irmãos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Apesar de testemunharem tudo o que Jesus vinha fazendo de bom, como expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos, os fariseus pecam contra o Espírito Santo ao atribuírem tudo aquilo ao poder de Satanás. Eles consideram o próprio Jesus um possesso. As palavras deles apenas expressam que aquilo que existe no coração do homem, inimizade contra Deus. Onde foi que isso começou? No Jardim do Éden, quando o homem quis fazer a própria vontade. Onde continua essa inimizade? No meu coração e no seu. Sempre que queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Depois de perdermos a aprovação de Deus lá no Éden, buscamos agora desesperadamente por aprovação de Deus e dos homens com base em nossas próprias obras, comportamento, religião, etc. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Assim como eles, somos todos frutos do mesmo engano de Satanás travestido de serpente. Nossa boca é a expressão do que trazemos no coração. Se você crê em Jesus, se traz a palavra de Deus no coração, irá exaltá-lo, falar dele. Se não, irá falar de si, se gloriar, blasfemar, zombar de Jesus e negar a eficácia da sua obra na cruz para nos salvar. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, e podem interromper, tá? Fazer um pensamento, um comentário. O resultado de uma conversão real é manifestado primeiro nas suas palavras. Você pode dizer, em alto e bom som, que Jesus é seu Salvador e Senhor? Você crê em seu coração que ele recebeu castigo por seus pecados e morreu em seu lugar?
Sua boca é a prova disso, sua vida também. Todos nós sabemos que palavras são poderosas. Elas corrompem, criam inimigos e geram destruição. O que pensar de palavras que são capazes de corromper sua alma, confirmar sua inimizade contra Deus e determinarem sua própria sentença de condenação? A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é Senhor. O problema é que nem todos estarão no mesmo lugar quando reconhecerem isso. Quando falar de Jesus, lembre-se de que estava lendo aquilo que os policiais dizem nos filmes na hora da prisão. Abre aspas. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Fecha aspas. O que fazer então? Quer uma sugestão? Comece por estas. Abre aspas. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Fecha aspas. Vemos em Lucas 18, versos 3. Foi a palavra de Deus que revelou Jesus a você. São suas palavras que revelam se você realmente crê. Para os fariseus, não basta ter Jesus na frente deles. Eles querem ver algum sinal. Continuando aqui. Sinais. Mateus 12, 38 ao 45. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E esse que está aqui, quem é maior do que Jonas? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse que está aqui, quem é maior do que Salomão? E quando o espírito imundo
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Depois de todos os milagres que tinham visto os fariseus, tem a audácia de pedir que Jesus faça mais um para que creiam. Deus não se agrada de quem pede um sinal para poder crer. A fé não vem de ver, mas de ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando você confia em alguém, a palavra dessa pessoa é suficiente. Quando Tomé reconheceu que estava diante de Jesus ressuscitado, ele disse a Tomé, abre aspas, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Fecha aspas. Vemos em João 20, versículo 29. Séculos de sinais e milagres operados por Deus entre o povo de Israel não serviram para mudar o coração de um povo incrédulo. Jesus os chama de geração má e adúltera, porque não querem reconhecer seu Messias e são infiéis a Deus. Ele diz que o único sinal de que precisam já foi sido dado. Jonas saindo vivo do ventre do grande peixe, uma alusão à morte e ressurreição de Jesus que estava para ocorrer. Jonas tinha sido lançado ao mar para que os outros tripulantes do barco fossem salvos, e passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus seria lançado na morte para nos salvar, e seu corpo ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra antes de ressuscitar. Os habitantes de Nínive haviam crido na pregação de Jonas, e ali estava alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá viajou centenas de quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E ali estava quem era maior que Salomão. Um pouco antes, Jesus havia dito que ele era maior que o templo. E se você continuar lendo a Bíblia, verá que ele é maior que toda a criação de Deus. Aliás, ele é aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. E agora, o que você pretende fazer com Jesus? Crer nele ou esperar algum sinal? Jesus compara os judeus a uma casa vazia e arrumada, só esperando por um morador. Ao se recusarem a receber ao único que podia legitimamente morar naquela casa, eles ficaram vulneráveis a serem invadidos por 7 espíritos de erro e engano. Você já abriu a porta para Jesus ou pretende esperar por outro morador? Talvez você diga que já tem uma religião que recebeu por tradição de sua mãe. Mas não estou falando aqui de uma religião, mas de uma pessoa, Jesus,
o Filho de Deus, o Salvador. E como fica a tradição que recebemos de nossos pais, Jesus ainda falava com o povo quando lhe avisaram que sua mãe e irmãos haviam chegado. Vamos ver o que acontece nos próximos 3 minutos. Irmãos, um pensamento aí, né, sobre sinais. É interessante que a palavra de Deus, né, ela mostra que um cristão que se ocupa com a palavra de Deus, a palavra de Deus é luz. Tem uma passagem que fala, não sei se é no Salmo, luz para meus olhos, mais ou menos assim, o cara me fugiu da memória, lâmpada para meus pés, a passagem é mais ou menos assim. Mas quando o cristão ele se ocupa com a palavra, né, ele não precisa de sinal, ele não fica como a gente ainda, nos tempos de hoje, infelizmente, a gente ainda vê, né, essas coisas acontecendo. Aí eu até me lembrei de duas passagens que o Senhor, né, ele repreende os seus, né, nesse assunto, né. Se não quiser colocar aí, Lucas 24, versículos 6 e 7, e depois no versículo 26 e 27. Lucas 24, Leones, versículo. 6 e 7. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Agora do versículo 25 ao 27, irmão, desse mesmo capítulo. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, irmãos, né, aqui fala de Maria, né, que foi no sepulcro, duvidou, ali, Maria Madalena e a outra Maria, né, versículos, acho que é do 5, até falei um pouco antes. E na sequência, né, no versículo 25 até o 27, o Senhor faz uma repreensão a aqueles dois discípulos, né, que aí no caminho de Emaús, duvidando, né, ou seja, deixando de crer no que na promessa que o Senhor tinha prometido. Então ele mesmo, o próprio Senhor, ele repreende, né, porque chama de tardio, não sei o que significa essa palavra, acho que é lerdo, talvez seja lerdo, não sei, ou incrédulo, não sei se os irmãos sabem melhor o que significa essa palavra, mas eu sei que é um tom de repreensão que o Senhor fala ali com eles. Então ele estava, ele não estava atrás de sinal, mas estava duvidando, né, do Senhor, não estava atento à palavra de Deus para estar ali aguardando. Embora nós sabemos que naquela época eles não tinham o Espírito Santo, né, mas isso, aplicando para nosso tempo hoje, um exemplo para nós cristãos, né,
de estarmos ocupados com a palavra do Senhor, meditando, e para não vir dúvida a respeito das coisas do Senhor, nem da sua vinda, nem nada disso. Infelizmente, se um cristão não tem o exercício da palavra de Deus, ele se torna um cético, né? E os irmãos até falam que, mesmo estando examinando as escrituras, devemos ter cuidado para não nos tornarmos legalistas, né? Por conhecer demais, porque o conhecimento incha. Então, também tem que ter esse cuidado, mas o que a palavra exorta é sempre estar crendo nas escrituras, crendo no que o Senhor Jesus falou, e fazendo isso você não vai estar atrás de sinal, milagre ou riqueza ou algo desse tipo. Então, irmão falando aí, o assunto aí veio sobre sinal, eu me lembrei dessa passagem. Tem até outra passagem em João 20, que eu não me lembro o versículo agora também, que o Senhor, ele também ele dá vamos dizer assim, um pouco de repreensão ali em Tomé, né, porque ele duvidou, ele queria ver Tomé, então ele, depois que ele viu, ele creu, e o Senhor repreende um pouco, né, e outra passagem até que nos ajuda também a entender lá no 2 Coríntios 5, no versículo 7, que fala, né, que o cristão ele não anda por vista, mas ele anda por fé. E essa fé deve ser acompanhada, né, das escrituras, para a pessoa não se ocupar com outras coisas. Até aí. Seguindo aqui, irmãos, a família de Jesus. Mateus 12, versos 46 ao 50. Vamos lá dar uma olhada. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, de que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Os religiosos judeus duvidam que Jesus, duvidam de Jesus e pedem a ele um sinal. Mas não era só deles que vem a rejeição. Seus próprios irmãos não creem nele. O Evangelho de Marcos 3:21 mostra que, enquanto Jesus conversa com os fariseus, seus irmãos estão a caminho para falar com ele, pois acham que ele enlouqueceu. Alguém o avisa de que sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com ele. Abre aspas. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fecha aspas. Pergunta a ele. Então, ele aponta para seus discípulos e diz, abre aspas, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois
Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vemos em Mateus 12, 48 ao verso 50. O incidente é emblemático e marca uma virada no mistério de Jesus em relação a Israel. Sua mãe e seus irmãos representam sua ligação natural com seu povo, para o qual ele vinha dirigido quase que exclusivamente seu ministério. Os fariseus o acusam de ser movido pelo espírito de Satanás. Sua família acha que enlouqueceu. No Evangelho de João diz, abre aspas, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Fecha aspas, João 1, versos 11. Deste ponto em diante, há um rompimento com Israel em seu ministério. A continuação do versículo no Evangelho de João diz, abre aspas, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, fecha aspas, João 1,12. De agora em diante, o relacionamento com Deus não está limitado a uma nação, mas é estendido a todo aquele que faz a vontade do Pai. Esta passagem também esclarece dois pontos importantes. Primeiro, a mãe de Jesus não tem um acesso privilegiado a ele, como alguns querem crer. Segundo, Jesus teve irmãos e irmãs, filhos de Maria e José. Você se lembra de quando Jesus disse: venham a mim? Mateus 11, 28. Pois então entenda de uma vez por todas que não precisamos de Maria ou qualquer outro intermediário para irmos a Ele. Basta você aceitar o seu convite de amor e não ficar acorrentado a dogmas e tradições que as religiões tentam lhe impor para mantê-lo afastado de Jesus e dependente de um clero para ter um relacionamento com Deus. Depois disso, Jesus sai de sua casa e se assenta na praia para falar às multidões. O que ele diz, você vai ver nos próximos 3 minutos. Parábolas. Mateus 13, do 1 ao 17. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na.
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenderam e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouve, e não o ouviram. Nos últimos 3 minutos, vimos uma mudança radical no ministério de Jesus. Ao ser rejeitado pelos judeus, ele estabelece as novas bases do seu relacionamento com as pessoas. Não seriam mais levados em conta os laços naturais, mas os que tinham com sua mãe e irmãos, e nem os laços nacionais com o seu povo Israel. O que importa agora são os laços de obediência daqueles que se convertiam em discípulos de Jesus. Jesus sai de casa e o significado é este mesmo, para falar às multidões em geral e aos discípulos em particular. Por isso, fala em parábolas. Parábolas são histórias com um ensino agregado. Jesus ensina que tudo o que disser por parábolas será entendido completamente por seus discípulos, mas apenas parcialmente pela multidão. A multidão representa quem vai atrás de Jesus por curiosidade ou em busca de cura, sustento e bens materiais. Quem ouve as palavras de Jesus sem entender o que ele diz. Para os discípulos, ele reserva um encontro privativo, separado da multidão, para explicar a sua vontade.
O que a multidão pode entender de Jesus é superficial. Normalmente é aquilo que você encontra nas revistas, nos filmes de Hollywood ou nos escritores e pregadores que falam que o povo gosta de ouvir. O que Jesus realmente quer dizer, os mistérios dos céus, você só descobre quando tem um encontro pessoal com ele. Quem tem isso, recebe muito mais. Quem não tem, até o conhecimento superficial que tem lhe será tirado. A pior coisa que pode acontecer a alguém é chegar a esse estado de ouvir sem entender e ver sem perceber. A parábola do semeador é a primeira de 7 que dão uma visão do caráter do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas a esfera na qual esse reino é conhecido, tanto externamente por aqueles que são súditos apenas da boca para fora, como realmente por aqueles que se convertem a Jesus e reconhecem seu senhorio. O reino previsto no Antigo Testamento e anunciado por João Batista entra agora em uma fase mais efetiva. Rejeitado, morto e ressuscitado, o rei está hoje ausente e você encontra duas classes de pessoas vivendo na esfera de influência desse reino. Aqueles que apenas professam ser cristãos e aqueles que realmente se converteram a Cristo. Em que classe você está? Enquanto você decide, vamos ver o que acontece com as sementes que o semeador sai a semear. Rapidinho, irmãos, que o horário já está chegado. É interessante, né, que a gente está lendo e falando sobre o Evangelho. E desde o primeiro tema que Jefferson leu, me veio o pensamento de que o nosso Senhor Jesus, ele, quando é anunciado e uma pessoa, ela crê de verdade, né, como no primeiro tema, o irmão Mário, ele fez questão de pontuar que é no coração que se crê e a boca confessa, né, da salvação. Acho que a melhor tradução, ela traduz dessa forma Romanos 10:9, né, que a boca, ela confessa da salvação, porque o crer, ele é no coração. O crer de verdade, o verdadeiro crente, ele creu no coração porque ele recebeu essa fé do Senhor pelo ouvir. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a pessoa está escutando a palavra de Deus, ela recebe vida, ela é vivificada, e junto com essa vida, a fé para poder crer. E esse crer é no coração, esse crer de verdade. E é bem verdade que a gente não pode sair por aí
identificando quem é verdadeiro e quem é falso. Mas no primeiro tema que Jefferson leu, a passagem falou dos frutos, né, das árvores, trazendo a diferença. E não é, como é que eu posso dizer assim, um fator determinante, né, para a gente dizer quem é salvo e quem não é, até porque não temos esse essa prerrogativa, né? Deus não nos deu esse direito de estar dizendo quem é que não é, mas observando os frutos, né? A gente consegue pelo menos ter uma ideia de quem é verdadeiro e de quem é falso, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? A parábola do semeador, traz uns aspectos ali que quando a palavra ela é semeada, uma cai na beira do caminho, né? E vem o inimigo e arrebata, mas as outras chegam, né, até a pessoa, mas só que não frutifica, né? Uma não encontra profundidade na terra, então ela não enraiza, a outra nasce em pedregais, então também não frutifica, mas aquela que cai em boa terra, ela vai dar fruto, né? Aí a palavra diz, né? A 100, outra a 60 e outra a 30. Aí o interessante que eu estou querendo pontuar é que vai dar fruto de alguma forma o verdadeiro crente, né? Não tem como Jesus chegar na vida, né? Mais uma vez falando, isso não é um fator determinante para a salvação de uma pessoa, mas a gente não pode chegar, por exemplo, a pessoa está dando fruto e já bater o martelo que ela é um crente verdadeiro, né? Porque, infelizmente, tem muita gente aí que está chamando o Senhor de Senhor, está fazendo, né, milagres, como eu estou citando, acho que é Mateus 7, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome, em seu nome não nós expulsamos demônio, fizemos maravilha, e o Senhor vai dizer que nunca vos conheceu. Mas isso é uma exortação que eu estou querendo trazer para um julgamento próprio, né? A gente olhar para dentro de nós, né? E todos fazer isso de individual modo e se perguntar se realmente creu no Senhor Jesus, se realmente o Senhor Jesus ele me salvou, ele me transformou, porque onde Jesus chega há salvação e há transformação, né? No sentido que eu vou dar algum tipo de fruto, né? Algum fruto, em alguma medida, eu vou dar. Vai ser estranho se eu estiver professando crer no Senhor Jesus, professando ser um filho de Deus, e eu não tenho um desejo nenhum em fazer a vontade de Deus. Eu não sinto nenhum impulsionamento nesse sentido, né? Mais uma vez falando, né? Para reflexão de um julgamento próprio, né? Para que a gente realmente nos fortaleça assim na certeza de quem nós somos, um salvo, né? Um filho de Deus, e sentir prazer em fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra, né? E nos julgar realmente, né? Porque não é o fruto para justificação, mas é o fruto para
a glória de Deus, né? Para talvez testemunhar para o mundo que somos filhos de Deus e que Cristo realmente chegou em nossa vida, nos salvou e nos transformou. Hoje nós somos um salvo, novas criaturas e andamos segundo essa nova criatura que nós somos, né? Em novidade de vida. Só queria trazer essa reflexão, esse pensamento. Ok, irmãos, chegamos aqui no horário, são 21 horas e 9 minutos. Eu permitindo, vamos continuar desse ponto aqui na próxima quinta-feira. O semeador. Irmão, eu vou estar tirando a gravação.